Olá pessoal, eu sou o professor Iremar, professor de Meteorologia Aeronáutica. Vou tratar do segundo capítulo do livro que fala sobre a atmosfera. A atmosfera, é importante tanto para uma prova da ANAC como para o nosso dia a dia, conhecimento geral mesmo. Então quem vai ler sobre a atmosfera vai aprender algumas informações importantes nesse capítulo ou relembrar a época do seu segundo grau. Então, por exemplo, como é a estrutura da nossa atmosfera? O que significa atmosfera? Átomos, é gás, é esfera, a própria esfera, sphere, do grego. Então, a atmosfera é aquela película de gás que envolve o nosso planeta, que é uma película muito fina, por sinal. Então, no capítulo 2, sobre a atmosfera, a gente discrimina as camadas atmosféricas. De baixo para cima, a gente tem a troposfera, que é a primeira camada onde nós vivemos, de modo geral, a biosfera. Depois temos uma camada intermediária de transição, que ainda há muita discussão. É uma camada ou não é? Existe é um limiar, é uma transição, que é a chamada de tropopausa. Depois temos a estratosfera, depois a estratopausa, a mesosfera, que é uma camada muito pouco falada, ela é muito interessante para nos abrigar de aerólitos ou bólitos, a tal da estrela cadente que queima, Então não é muito não se fala muito isso na prova da ANAC, da mesosfera, porque na verdade não tem muita interação em si com a nossa aviação de modo geral, mas tem interação aí se fosse fazer um estudo espacial. Depois temos a mesopausa, subindo um pouco mais a termosfera ou ionosfera, depende da literatura, elas são diferentes, ou depende da literatura, elas são muito próximas, praticamente a termosfera porque a temperatura, e ionosfera porque é uma camada de íons que se aquece e a termosfera e a ionosfera às vezes elas se mesclam. Existe a exosfera, magnetosfera, etc., que não é tanto o nosso objetivo para a aviação. Mas a primeira camada, a troposfera, é a que nós vivemos. Então é uma camada muito importante, é uma camada que a maioria dos nossos voos transitam, que vai até mais ou menos aí, dependendo da latitude do planeta, região mais equatorial, 17, 19 quilômetros, regiões polares, 6, 7 quilômetros, regiões intermediárias, regiões intertropicais, mais ou menos aí de 12, 13, 14 quilômetros, dependendo. Então, é de acordo com a latitude. E naquela camada de transição que a gente chama de tropopausa, que é muito falado na ANAC, porque ela tem uma tal de isotermia, que é um termo importantíssimo, o termo isotermia. Na teoria, isos igual, e termia termo, quer dizer que à medida que você sobe, digamos, com um balão meteorológico, dentro dessa camada, que tem de 3 a 5 km de espessura, não varia a temperatura. É claro que isso aí, para a prova da ANAC, é o que vale e tal. Na verdade, tem uma pequena inversão térmica. Em vez de ter uma temperatura que não varia, na verdade a temperatura aquece um pouco nessa camada, que é uma inversão térmica, é justamente uma camada que estabiliza, funciona como se fosse uma tampa de panela, não deixa passar. A cumulonimbus, que é aquela nuvem tempestade, ela bate nessa camada e ela se espalha lá por cima, então vira como se fosse uma camada estável. Essa é a nossa tropopausa, é uma camada que quase não varia. Então, como quase não varia, é que ela varia menos aí de 1 grau Celsius a cada quilômetro que eu subo. Por isso que eles consideram como isotermia. Mas, como eu falei, para a prova da ANAC é uma coisa, para a vida real, se você lançar um balão meteorológico, é uma inversão térmica. E na camada mais baixa, que é muito comum na prova da ANAC, é que essa troposfera ela decai a uma temperatura média aí, que é chamada lapse rate, ou gradiente térmico vertical, de 6,5 graus por quilômetro, à medida que eu subo, ou 2 graus Celsius a cada 1000 pés, dependendo da unidade que você for usar. Então, a atmosfera que a gente trata também nesse capítulo fala muito sobre quais são os principais gases componentes da atmosfera, que é o oxigênio, e o nitrogênio, quais suas porcentagens, Isso é importante nesse capítulo. Depois, a gente também trata da parte de albedo, refletância. Tratamos também de o que é o albedo, a capacidade de reflexão que o planeta tem ou qualquer superfície tem. Isso é importante estudar, tá bom? E daí a gente finaliza o capítulo com algumas informações e pontos de fixação importantes. Então é importante esse capítulo para a ANAC.